Então, vamos lá para a segunda mini aula, gente? Agora eu vou explicar um pouquinho sobre as características do teatro beckettiano que orientaram a formulação das entrevistas que foram aplicadas como metodologia da minha pesquisa. E ao final eu começo a comentar sobre as instâncias que apareceram nessas conversas e depois como elas orientaram a análise daquilo tudo que foi encontrado nas entrevistas. Então, vamos lá para a segunda mini aula sobre a criação vocal no teatro curto do Samuel Beckett. Apesar de um teatro que parte do texto, o texto não é o carro-chefe da encenação. Os outros elementos que compõem a cena, eles têm igual importância à palavra. É um teatro que, segundo Gontarski, segundo o Fábio de Souza Andrade, o Jonathan Calbi, o Luiz Fernando Ramos, ele se constrói a partir do encontro, da orquestração de todos esses elementos, na construção dessa cena. Apesar do texto, ele não é um teatro textocêntrico. Sendo assim, como enfatiza o diretor Rubens Rusch, é preciso que os atores e as atrizes estejam inteiros nessa cena, que eles dominem seu corpo e sua voz de uma maneira que possam se entregar à experiência teatral, ao evento teatral, que eles possam estar fisicamente engajados na ação, mas sempre atentos à sonoridade, à musicalidade do texto, sem que essa voz pareça desgarrada do corpo, alheia à sua corporeidade. Então, estava posta a questão: como é que atores e atrizes poderiam se preparar, ou melhor, tinham se preparado para realizar essas encenações? A partir disso, foram formulados tópicos que orientariam uma entrevista aberta com essas pessoas. E o que orientou a formulação desses tópicos foram as minhas leituras da bibliografia crítica sobre a obra teatral do Samuel Beckett, também a leitura das peças e as minhas próprias hipóteses, né? Como é que eu imaginava que aquilo tudo poderia ser realizado cenicamente. E outro material bastante importante foram os cadernos de encenação do Samuel Beckett, porque sim, ele também foi diretor de teatro e ele dirigiu as suas próprias peças. E isso fornece um material riquíssimo para a gente poder entender como ele encarava a atuação dentro do seu teatro, já que os cadernos eram muito detalhados, em que ele previa cada ação, cada gesto, coordenado com a inflexão vocal, coordenado com a luz, com os elementos da cena, com essa presença dos atores e das atrizes. A ideia era tentar entender como foi que esses atores e essas atrizes lidaram com essas questões dentro do teatro do Beckett. E se lidaram, e se foi uma questão de fato para eles, porque para mim era, mas pode ser que para essas pessoas não fosse. E é por isso que eu precisava conversar com elas, entrevistá-las para tentar entender como é que elas tinham encarado tudo isso. Mas o que é tudo isso? É um teatro que se constrói a partir de uma ideia de que não há um personagem exatamente a ser encenado. Apesar de ter elementos da fabulação ali, há muitos elementos ou muitas instâncias nesse teatro que são mais da performatividade do que exatamente da representação. E também há uma exigência nessa realização vocal que se aproxima muitas vezes de uma execução de uma partitura musical, porque muitas vezes o texto ele precisa obedecer a uma série de regras e de ritmos e está coordenado com a partitura física, porque senão a peça não vai acontecer, porque senão a ação não vai se desenvolver. Como, por exemplo, na performance de comédia. É um refletor que aponta para o rosto das atrizes e do ator que estão ali, e elas têm que responder imediatamente ao estímulo da luz. E tem que interromper o texto no mesmo instante em que a luz é transferida para o outro rosto. Olha a precisão disso. Se qualquer resvalo acontece aí, isso vai ficar muito evidente na obra, já que ela é construída sobre elementos muito mínimos. São só 3 cabeças num palco escuro com um refletor que as ilumina repentinamente. E essas palavras, esse texto tem que ser dito de uma maneira acelerada. Mas isso não é pura e simplesmente mecânico. Apesar de ter uma exigência, ou ter uma indicação de que as vozes são sem coloridos. Mas ainda assim, como enfatiza bastante o diretor Rubens Rusch, não é mecânico. Então, como se chegar a isto sem, no entanto, ser pura e simplesmente mecânico? Bem, depois de realizadas as entrevistas, transcritas,
nós fizemos análise de conteúdo e a partir disso nós encontramos ali temas em comum. E esses temas nós transformamos eles em instâncias, depois orientaram a nossa análise. Foram 5 instâncias destacadas dos temas que apareceram nas entrevistas. Essas 5 instâncias são a entrega do intérprete, a relação corpo-voz, personagem, rituais de preparação, técnica vocal. Espero que vocês tenham gostado da segunda mini aula. Na próxima eu vou explicar um pouco melhor sobre cada uma das instâncias e como é que isso se conectou com a literatura que a gente tinha a respeito do tema e o que é que deu de ideias para a continuidade da pesquisa. Um beijo, muito obrigado e por favor ativem as notificações para vocês receberem as novidades, compartilhem, salvem os vídeos que vocês me ajudam pra caramba. Um grande beijo. Mua!